Que valor ou que efeito tem toda a luz doutrinária que possuímos como igreja se não tivermos aprendido a sermos bondosos uns com os outros? Muitas vezes as pessoas não leem a Bíblia, leem aquilo que nós podemos transmitir através da nossa vivência. Um cristão bondoso e cortês é o mais poderoso argumento a favor do Evangelho que pode ser produzido. Nós nunca sabemos aquilo que Deus pode fazer em cada um de nós. A meditação desta manhã, nós gostaríamos de falar um pouco sobre como é que nós aprendemos com Jesus cada dia. O que é que Ele nos pode ensinar? É evidente que temos a palavra de Deus e essa palavra transmite-nos muito acerca de quem é Jesus. Sabemos que Ele é manso e humilde de coração, mas também, como povo de Deus, nós temos um privilégio. E esse privilégio é fazermos parte do remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E eles têm um objetivo. E esse objetivo é compreender cada vez melhor a missão para si próprio. Como é que nós podemos desenvolver esta missão? Sabem que o livro do Apocalipse, que estamos a estudar durante este trimestre, ele apresenta-nos que este povo dos últimos tempos, dos últimos dias, eles têm o testemunho de Jesus. E também sabemos que o testemunho de Jesus não é mais nem menos que o espírito de profecia. Então, o meu objetivo esta manhã não é tanto procurarmos na palavra, embora também a usamos e também vamos fazer referência a ela, mas descobrir como é que, ao longo de mais de 70 anos, uma jovem que inicialmente parecia não ter qualquer capacidade, pode ser realmente um instrumento nas mãos de Deus. E como mensageira do Senhor, ela falou de uma maneira maravilhosa do nosso querido Salvador. Mas antes vamos abrir a palavra de Deus e vamos ler na primeira carta, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, vamos ler os versículos 8 e 9. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. O apóstolo Pedro, depois de fazer referência ao relacionamento do casal, do casamento, ele agora volta-se para cada um daqueles que são seguidores de Jesus e que formam a sua igreja. E ele aconselha a que sejamos todos de um mesmo sentimento. Isto imediatamente lembrei-me daquele texto que vem em Filipenses 2, 5 a 8, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sim, nós necessitamos de aprender com Jesus. Necessitamos de ter este mesmo sentimento, ou seja, esta fé que leva a avançar de modo compassivo, amando os irmãos. Cá está a referência à igreja, e entranhavelmente misericordiosos e afáveis.
é aqui salientado o que de melhor pode existir na vida dos seguidores de Jesus. Os seus relacionamentos. Mas sabem, que valor ou que efeito tem toda a luz doutrinária que possuímos como igreja se não tivermos aprendido a sermos bondosos uns com os outros? Sabem, há um pré-requisito que diz: não faz sentido dares uma rosa a cheirar a um homem depois de te cortares o nariz. Jesus é a flor mais fragrante que existe, mas se a nossa falta de bondade para com os outros os feriu, quem sabe de alguma maneira cortamos o nariz, será muito difícil para eles apreciarem o Jesus que queremos partilhar com eles. Esta é realmente o contexto desta mensagem que o apóstolo Pedro nos transmite esta manhã. Mas eu gostaria de perguntar, algumas versões, em vez de aparecer no versículo 8, no final, afáveis, como eu li, aparece a expressão humildes. Será que humilde tem a ver com afabilidade? O que é que significa ser afável? Se nós buscarmos um dicionário, nós vamos descobrir que afável é mostrar ser acolhedor, ser cortês, ser polido. Por sua vez, cortês significa alguém que é gentil, que é delicado, que é urbano, que é afável. Significa isto que aquilo que nós hoje vamos procurar descobrir é realmente até que ponto Jesus revelou na sua vida exatamente estas realidades no seu relacionamento com os outros. Ele é a nossa referência. E a mensageira do Senhor faz, pelo menos eu estive a pesquisar, faz mais de 32 citações nos seus livros de uma frase que todos nós conhecemos bem. É pela contemplação que nós somos transformados. É interessante porque estas 32 citações que eu encontrei mostram-nos que através desta contemplação do caráter de Jesus, nós podemos realmente também mudar, transformados pelo seu amor. E, como eu dizia, nós que temos verdadeira preciosidade, que são os escritos do Espírito de Profecia, para além da Bíblia, nos ajudam algumas referências a este caráter maravilhoso que Jesus veio para revelar e para mostrar que era exatamente o caráter do Pai. Eu encontrei um manuscrito 69, que foi escrito em 1902, mas que só foi publicado na Review and Herald a 20 de agosto de 1959. E eu até fiz referência porque 20 de agosto de 1959 foram 5 anos e 5 meses da minha existência. Foi nessa altura que este artigo foi publicado. E reparem o que é que aqui é-nos referido acerca de Cristo e dele ser uma referência para cada um de nós. Os que trabalham para Cristo devem ser puros, íntegros e dignos de confiança, sendo também bondosos, compassivos e corteses, ao encanto, no trato dos que realmente são corteses. Palavras bondosas, aspecto agradável e boas maneiras são de inestimável valor. Mas agora, a mensageira do Senhor diz o seguinte: cristãos descorteses, por sua desconsideração aos outros,
demonstram não estar em união com Cristo. É impossível estar em união com Cristo e ser descortês. Quer isto dizer que há que aprender com Jesus estas maneiras de bondosas, de cortesia para com os outros. Todo cristão deve ser o que Cristo foi na sua vida na terra. E reparem, ele era firme como rocha no que dizia respeito à verdade. Mas sendo, porém, invariavelmente bondoso e cortês. Quer dizer que não havia qualquer mudança, qualquer alteração. Ele sempre manifestava bondade e cortesia. Sempre tinha um olhar bondoso e uma palavra de conforto para os necessitados e oprimidos. Quando ele estava em casa, ele criava uma atmosfera pura de amizade, de fraternidade. E a sua vida é como o fermento, quando é colocado na massa, ele começa a desenvolver. Ele andava sempre sem se preocupar com algumas tradições que existiam na época. E nós já vamos falar um pouco sobre isso. Mas ele gostava de andar entre os excluídos, os rudes, aqueles que eram descorteses, entre os injustos publicanos, os ímpios samaritanos e até os soldados pagãos, os rústicos camponeses e a multidão mista. Sim, ele preferia sempre palavras de simpatia. E quando tinha que chamar a atenção, havia lágrimas nos seus olhos. Ele partilhava também as cargas daqueles que ouviam entre a multidão e muitas vezes carregava as suas cargas e mostrava apetência para serem assim supridas as suas dificuldades. Falámos esta semana de que o Apocalipse traz verdadeira esperança ao nosso coração. Pois Jesus é realmente o centro de toda a esperança. Ele procurava, mesmo aqueles que eram mais rudes e menos prometedores, procurava chamar para ele, procurava evidenciar para com esses um carinho especial. Se Cristo se comunicava com os samaritanos e dormia nas suas casas, sabem que na altura existia um grande preconceito entre os judeus. Eles não queriam saber, não queriam rigorosamente nada com os samaritanos. No entanto, Jesus quebrou esses preconceitos, pois ele aceitava a hospitalidade desse povo desprezado. E ensinava nas suas ruas, tratando-os com a máxima bondade e cortesia. E ele não tinha qualquer dificuldade de se tornar um hóspede honrado à mesa dos publicanos, daqueles que também eram marginalizados por serem os cobradores de impostos ao serviço de Roma, mostrando, por sua simpatia e afabilidade social, que reconhecia a dignidade do género humano. Sim, Jesus é a nossa referência e podemos aprender de Jesus. O seu amor enternece o coração e abranda a nossa aspereza, as nossas atitudes. E sabem, meus irmãos, muitas vezes as pessoas não leem a Bíblia, leem aquilo que nós podemos transmitir através da nossa vivência. Um cristão bondoso e cortês é o mais poderoso argumento a favor do Evangelho que pode ser produzido. Esta é outra frase que encontrei neste manuscrito
69. Sabem que, por vezes, há pessoas que dizem: eu sou muito sincera, aquilo que tenho a dizer, digo, mas a maneira como dizemos. A conduta de alguns que professam ser cristãos é tão destituída de bondade e cortesia que aquilo que eles querem transmitir passa ao lado completamente. A sua sinceridade e retidão talvez não sejam postas em dúvida, mas sinceridade e retidão não compensarão a falta de bondade e de cortesia. Tais pessoas precisam compreender que o plano da redenção é um plano de misericórdia, que é posto em operação para suavizar tudo o que é duro e áspero na natureza humana. O cristão deve ser compassivo, bem como fiel, piedoso, cortês e também como íntegro e honesto. Sabem que, por vezes, os homens, e a expressão é exatamente da Mensageira do Senhor, os homens do mundo procuram ser corteses, procuram atrair aquilo que eles têm, quem sabe, para vender ou para poder passar as suas próprias ideias e influências. Usam o seu conhecimento e capacidade tão habilmente quanto for possível para alcançar o seu objetivo. E Jesus, ele próprio disse que os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. É necessário nós refletirmos aquilo que nós conhecemos, não só da palavra de Deus, mas também deste espírito de profecia que tanto alardeamos ser possuidores para transmitir aos outros. No decorrer da vida, encontrareis pessoas cuja sorte longe está de ser fácil. Labutas, privações, tiram completa esperança dos seus corações e, por vezes, ainda é acrescentado a todas estas situações o sofrimento e a doença, e assim o fardo torna-se quase insuportável. Quando encontrardes tais pessoas, empenhai-vos de todo o coração na obra de ajudá-las. Não é propósito de Deus que os seus filhos se fechem sobre si mesmos. Sim, nós aprendemos para podermos viver e partilhar aquilo que aprendemos. Lembrai-vos, meus irmãos, minhas irmãs, estimadas visitas, aqueles que nos seguem na internet, Cristo morreu por todos, por eles, assim como por nós. E no nosso trato com eles, devemos mostrar ser compassivos, ser corteses, abrindo assim caminho para os ajudar nas suas dificuldades. Falamos também da escola sabatina da graça de Cristo. Ela realmente transforma, mas transforma o homem inteiro, não é faseado. A graça de Cristo, revelada através do Evangelho, mostra que nós podemos ser semelhantes a Jesus. E de tal maneira que pode haver uma mudança completa. Aquele que era mais grosseiro, ele agora torna-se polido. Aquele que era rude, torna-se gentil. Aquele que era egoísta, torna-se generoso. E até os temperamentos e a voz podem ser alterados. Tudo isto influência da presença de Cristo na nossa vida. Sua atuação é vista em polidez e terna consideração, manifestadas de irmão para irmão, em palavras bondosas e animadoras e ações altruístas. Sabem,
é importante falarmos de amor, falar do amor de Jesus. Mas esse amor tem que ser manifesto em bondade, em delicadeza, em longanimidade, em estar disponível para ajudar. Era assim que Jesus se relacionava com as pessoas. E desta maneira nós podemos, na nossa humanidade, tornar-nos participantes da divindade. À medida que essas modificações são aperfeiçoadas, a mensageira do Senhor diz que os anjos rompem num cântico arrebatador e Deus e Cristo se regozijam com as almas moldadas de acordo com a semelhança divina. Por vezes, acostumamos-nos a falar de um modo mais agressivo, ou quando as coisas não correm bem, temos a tendência de ripostar de uma maneira mais fria. Aquilo que Jesus nos ensina é que devemos falar em tons agradáveis, usar a linguagem pura e correta e as palavras que possam ser realmente bondosas, que possam atrair em vez de afugentar. É interessante porque vou fazer aqui referência a um texto que se encontra no livro de Isaías, capítulo 50. Isaías 50, no versículo 4, falando do servo sofredor, aquele que é referente a Jesus, ele vai dizer o seguinte, capítulo 50, versículo 4. O Senhor Deus, me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como discípulo. Sim, é interessante esta expressão, em que nos diz aqui que a Escritura faz referência a Cristo, de que Ele tinha sempre uma palavra para sustentar aquele que se encontrava cansado. Saber dizer uma palavra àquele que está cansado, àquele que está exausto, àquele que perdeu completamente a noção do sentido para a vida. Como é que nós podemos alcançar essas pessoas para Jesus? É exatamente dando da mesma maneira que Jesus também recebia do Espírito Santo este dom para que pudesse transmitir aos outros uma boa palavra àquele que se encontrava cansado. O Senhor também nos ordena, a vossa palavra seja sempre agradável, diz Paulo, a Colossenses 4, 6. E noutra referência, em que Paulo fala aos Efésios, e assim transmite a graça aos que a ouvem. Efésios 4, 29. Sabem que muitas vezes nós entramos em contacto com pessoas que são mais rudes, mais descorteses. Mas por essa causa, ou por ser manifesto essa maneira de ser, nós não devemos ser menos corteses. Aquele que deseja perseverar ou preservar o seu respeito próprio deve cuidar para não ferir desnecessariamente o respeito próprio dos outros. Esta é uma regra que devemos observar religiosamente para com aqueles que, quem sabe, estão mais desajeitados ou até têm alguma dificuldade em termos de inteligência. O que Deus tenciona fazer com essas pessoas, nós não sabemos. No passado, Ele usou e aceitou pessoas como Pedro, quem sabe como os filhos do trovão, o João e o Tiago, quem sabe até, como eu fiz referência, esta jovem que passou por uma situação muito grave, Ellen White, e que parecia que não havia solução para a sua vida.
E durante 70 anos, esta mulher serviu ao Senhor de todo o coração. Pois bem, nós nunca sabemos aquilo que Deus pode fazer em cada um de nós. O que nos leva a pensar que não podemos pôr de parte ninguém. Devemos sempre estar de uma maneira afável, disponíveis para ajudar, para recuperar, seja quem for. Sabem, a mensageira do Senhor vai dizer esta frase: o Senhor viu nessas toscas pedras brutas precioso material que resistiria à prova da tormenta, do calor e da pressão. Porquê? Porque o Senhor vê para além daquilo que é visível. O Senhor olha para o coração. E por isso, enquanto muitas vezes nós julgamos pela aparência, o Senhor esquadrinha o coração e julga com justiça. Então, meus estimados irmãs e irmãos, estimadas visitas que aqui se encontram, aqueles que nos seguem pela internet, um apelo é feito. Sejamos abnegados, estando sempre atentos a animar os outros, para aliviar os seus fardos, por meio de atos de eterna bondade e de amor altruísta. No nosso dia-a-dia, como sabem, ultimamente temos feito um percurso, vamos até à praia de Albarquel. Encontramos muita gente. Decidimos, eu e a Arminda, cumprimentar as pessoas. E alguns ficam assim, mas quem é isto? No entanto, já proporcionou-se falarmos com pessoas e mostrar que aquilo que fazemos contribui para a nossa saúde, mas também para exaltar o Criador, aquele que tudo criou, aquele que nos deu indicações preciosas. Pois bem, através de atos de bondade, através de um amor sem qualquer intenção, nós podemos auxiliar os outros. E estas atenciosas cortesias devem começar no lar, na família. É aí que se aprende a ser cortês, a ser obediente, a amar realmente e ser bondoso. Elas depois extravasam o círculo familiar para contribuírem, para ajudar outros a olhar na mesma direção. Há uma citação que vem em testemunhos no volume 3, na página 540, que agora já não é o tal manuscrito 69, mas achei também muito interessante aquilo que a serva do Senhor nos aconselha e nos diz. Cristo nunca teria deixado as cortes reais e assumido a humanidade e se tornado pecado, ou seja, ele tornou-se o portador dos nossos pecados e por isso, em troca do pecado que ele recebe e que é portador, ele nos perdoa e nos aceita. Mas diz assim, portanto, vou repetir, Cristo nunca teria deixado as cortes reais e assumido a humanidade e se tornado pecado por nós, a favor do ser humano, se não tivesse visto que o homem poderia, com a sua ajuda, tornar-se infinitamente feliz e obter riquezas duráveis e uma vida que correria paralela com a vida de Deus. Ele sabia que sem a sua ajuda, o homem pecador não poderia obter estas coisas. É por isso que Jesus nos diz, sem mim nada podeis fazer. Sim, esta é também uma consciência que nós temos e que devemos desenvolver. É que nós carecemos de olhar para Jesus cada dia. Há bocadinho o Tiago fazia referência, pelo menos 10 minutos, para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Será que Jesus
nós podemos contemplar Jesus se forem só 10 minutos? Como é que nós contemplamos aquilo que Ele é para nós e aquilo que Ele quer que nós sejamos pela sua ação, pelo seu poder nos nossos corações? Quando o homem se entrega a Cristo e ama a Deus de todo o coração, de todo o pensamento, toda a alma, todas as suas forças, ele serve como uma dedicação que possui o seu ser por completo, inteiro. Ele reconhece que ele é apenas alguém que é propriedade do Criador. As suas faculdades, tudo aquilo que ele é, deve ao Criador. Mas mais, além de Criador, deve também a Jesus, que se tornou homem para viver no meio dos homens. E é essa consagração que reveste a vida de cada um de nós que nos faz semelhantes a Jesus, que participamos da sua divindade. O Senhor Jesus é a nossa referência em todas as coisas. E o seu Espírito deve ser também a nossa inspiração. Sabem, o capitão da nossa salvação quer a cada passo ensinar-nos que um poder omnipotente está às ordens da fé viva. Quer isto dizer que o poder que o Senhor nos quer capacitar pode extravasar aquilo que são as nossas limitações. O Senhor tem a capacidade de, pelo seu poder omnipotente, resgatar-nos de todas as nossas más tendências. E é por isso que ele declara: aquele que crê em mim, ele fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Somos aconselhados a viver uma vida de oração. E, quem sabe, aproveitar aqui um momento para dizer à Igreja que há uma reunião à quarta-feira em que podemos vir à casa do Senhor, trazer as nossas inquietudes, as nossas dificuldades. Devemos orar sem cessar. É aquilo que a Bíblia também nos aconselha. Porque a promessa é certa. Tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus disse, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. E Isaías vai dizer, então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá, o quê? Eis-me aqui. É o Espírito Santo que nos faz semelhantes a Jesus, no temperamento, na disposição. E representamos Cristo perante os outros, só porque Ele existe e habita no nosso coração. Se formos na nossa força, nós não vamos passar realmente o caráter de Cristo aos outros. Quando Cristo habita na vida, esse facto não se pode ocultar, pois Ele é a fonte da água que salta para a vida eterna. Não podemos senão apresentar a semelhança de Cristo em nosso caráter e nossas palavras, nosso comportamento, produzem nos outros profundo, perdurável e crescente amor por Jesus e tornamos assim manifesto que estamos sendo moldados segundo a imagem de Jesus Cristo. Sim, esta é uma citação do livro Meditações Matinais, Filhos e Filhas, na página 311. Eu vou concluir fazendo um pequeno resumo. Ao preenchermos os requisitos, aquilo que hoje nós referimos acerca de Jesus e do seu caráter, a maneira como Ele se revelou aos homens, nós podemos assim também nos tornarmos semelhantes a Ele.
usufruir o poder do Evangelho na nossa maneira de viver, podendo assim ser um cheiro de vida para vida, levando pela nossa ação cortês e afável alguém, quem sabe, agora lembrei-me de repente, quando eu era capelão daqui do colégio e do jardim de infância, Arco-Íris, ia ter com aqueles pequeninos e aqueles que ainda estavam a desabrochar para a vida, 2, 3 anos, e falava sobre o amor de Jesus. E um dia uma criança chegou a mim e disse: és tu Jesus? É evidente que eu fiquei completamente sem saber o que dizer. Não é? Porquê? Porque a maneira como nós falamos, como podemos transmitir Jesus, é realmente um cartão de visita, podemos dizer assim, para revelar o amor, o caráter de Jesus. A sua mãe, mais tarde, veio ter comigo e veio dizer: realmente ele falava muito nesta pessoa e dizia, contava histórias sobre Jesus, mas não sabia quem era. Pois bem, muito podemos fazer, meus irmãos, quando nos submetermos inteiramente ao poder de Jesus. Lembrem-se sempre que o cristão é um discípulo de Jesus em cada detalhe da sua vida, imitando o Mestre, aquele Mestre por excelência, e demonstrando que o Evangelho é o poder de Deus para efetuar a tão almejada mudança e transformação que todos carecemos. Sabem, só existe um em todo o universo que pode realizar a mudança de coração. Um que também, segundo a Bíblia, nos diz que pode salvar perfeitamente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Sim, esse é Jesus. Contemplemos Jesus, não só neste dia em que aqui estamos, tranquilos, mas tenhamos o prazer e a vontade, não só de o contemplar, mas de revelar aos outros este maravilhoso Jesus que deu a sua vida por cada um de nós. Todos podemos estar disponíveis ao seu poder e receber assim o direito de sermos considerados filhos e filhas de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que vivamos este sábado com esta certeza de que o Senhor quer fazer a diferença na nossa vida. Quer que cada um seja o seu embaixador, alguém que possa transmitir este amor de Jesus, não tanto por palavras, mas de uma forma ativa, na maneira como nos relacionamos uns com os outros. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um bom sábado.